E para quem quer prevenir ou não aumentar o problema de Alzheimer, ou que tem pessoas com Alzheimer na família, a estimulação da coluna, da medula, dos nervos, vai gerar estímulos para o cérebro. Então vai gerar uma reação no cérebro, assim como foi esse paciente que eu comentei antes, que tinha convulsões, ele estava atrofiando o cérebro. O crânio dele tinha um afundamento de uma orelha a outra, de mais ou menos 2 centímetros de largura e meio centímetro de profundidade. Depois de 7 anos de acompanhamento na clínica, o crânio dele preencheu, o afundamento no crânio foi preenchido. Quer dizer, a área do cérebro que estava em atrofia, ela foi se desenvolvendo pela estimulação na coluna e disparando estímulos da medula lá no cérebro, e o cérebro dele começou a formar conexões e expandiu. E ele voltou a ter as conexões, voltou a ter volume no cérebro, porque o crânio dele preencheu. Então, quer dizer, de dentro para fora, o cérebro cresceu e preencheu o crânio novamente. Assim como eu tive paciente autista, que o crânio dele era enorme. A testa dele era muito grande. E o autista, ele tem processos inflamatórios no cérebro. E quando tem um processo inflamatório no cérebro, tem um processo líquido lá no cérebro. Uma inflamação gera uma reação que o corpo reage e forma líquidos. Então, quando você bate, que incha, quando a pessoa tem inflamação, no caso do autista, o crânio dele cresce, ele fica maior porque o cérebro está inchado, porque tem excesso de líquido lá dentro. E eu tive paciente autista que depois de alguns anos, depois de 3 anos de tratamento, o crânio diminuiu. O crânio dele reduziu de tamanho e o quadro de autismo dele reduziu também. Então, ele passou a ter um quadro de autismo, sim, mas não tão severo como no período que ele começou. Foi em 2004, em 2007, 2008, ele estava com um quadro de autismo reduzido, ele estava falando algumas palavras, ele estava fazendo comunicação visual, ele estava aceitando o contato físico, porque ele reduziu o espectro autista dele. E o crânio dele reduziu porque desinflamou, desinchou. Então, quando você mexe com a coluna, quando você mexe com movimentos que fazem torção, que mexem com a coluna, que mexem com a medula, você está estimulando o seu cérebro também. Então, é uma maneira de prevenir e tratar Alzheimer. E serve para todo mundo, serve para todas as pessoas, né? E para quem trabalha. A pessoa tem que ter concentração, rendimento no trabalho, tem que se concentrar, tem que produzir, tem que ter uma boa memória. Esses exercícios estimulam a concentração e a memória. Eu tive muito caso de adolescente que não passava de ano. E depois de alguns meses, ou alguns deles em algumas semanas, 3, 4 semanas, as notas tinham aumentado muito. Né? A concentração aumentou, o aprendizado aumentou, e a pessoa começou a passar de ano e passar no vestibular. Então, foram inúmeros casos assim, de pessoas que tinham dificuldade de concentração, de tirar nota em provas, e depois de algum tempo praticando os exercícios, essas pessoas melhoraram as notas na escola. E teve um caso em 2001, 2002, foi até aqui em Cascavel. Ele tinha asma e bronquite e o tórax dele tinha rodado, o lado esquerdo para frente e o lado direito para trás. O tórax dele entortou, com 16 anos. E ele tinha asma desde os 4 anos de idade. Então ele estava há 12 anos com crises de asma, usava bombinha todos os dias e tinha crises de asma, crises respiratórias, bronquite. Depois de 6 meses praticando os exercícios, com 3 meses ele parou de ter crises de asma. Com 6 meses o tórax dele voltou à posição. E as notas dele, ele só tirava até 8,5. E depois desse período, ele passou a tirar todas as notas acima de 8,5. E quando eu perguntei para ele como ele estava enfrentando os problemas, ele falou, eu não tenho mais problemas. Ele não viajava mais para a praia, que Cascavel até a praia dá 600 quilômetros. Ele não ia mais para a praia porque ele tinha vergonha de tirar a camisa, que o tórax era torto.
ele não ia na piscina do clube porque ele não queria mostrar o tórax que estava torto. Né? Adolescente. E depois que ele desentortou o tórax, parou de ter crises de asma, melhorou sua autoestima, ele viajou para a praia.